cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite. Como disse o Padre Marcelo, meu nome é Joairton, eu sou servidor público, sou casado há 22 anos e nós temos 2 filhos, o Tiago com 18 e a Ágata com 9. Eu nasci em Brasília, mas moro em Rondônia desde 1983. Passei um tempinho em Brasília, 3 anos, depois voltei para Rondônia e aqui estou. E lá que eu fui baleado, e é por isso que eu ando de muletas, como vocês veem. E eu participo do grupo de oração Água Viva desde 1996. E é lá que eu tive uma experiência profunda do amor de Deus. Foi no grupo de oração que eu tive assim, aquela chaminha que estava apagando, virou uma labareda. Porque Deus assim quis dar uma oportunidade a um cavalo manco. Vou explicar para vocês já sobre o cavalo manco. O cavalo manco, vocês sabem que tem aquelas corridas de cavalos. E se você vai ali e alguém, o apostador, vê um cavalo mancando, se você fosse apostador, você apostaria no cavalo que está mancando? Porque você ia dizer, esse aí não vai ganhar. Esse aí não vai chegar nem no final da corrida. Pois é, eu sou na vida um cavalo manco que Deus quis, por sua misericórdia e por ouvir as orações da minha mãe e do meu pai, Deus quis que este cavalo manco hoje estivesse aqui falando com vocês. Meu nome é Joairton, parece brincadeira, mas o outro pregador, que é o Astromar, não tinha xará. E eu também estou procurando xará. Alguém aqui se chama Joairton? Pois é, parece que até no nome a gente é um pouco fora. Cavalo manco, aquele que a gente olha e diz, esse não chega ao final da corrida. Mas eu quero dizer que se às vezes você pensa isso de si, dos seus filhos, se às vezes o mundo pensa isso da sua família, existe alguém que pode fazer o cavalo manco vencer a corrida. Esse alguém é Jesus. E eu gostaria de fazer essa reflexão de hoje com 2 pontos. O primeiro é sobre uma mensagem desse evangelho para nós, sobre quem é Jesus. E o segundo ponto é levando para o lado da nossa oração, que nós vamos fazer diante de Jesus sacramentado. E quando eu digo Jesus sacramentado, às vezes a gente tem esse termo sobre quem é Jesus de uma forma muito gasta, como se não significasse muito. E logo eu disse para vocês que eu fui baleado. E eu não me lembro muito bem do momento em que o tiro me atingiu, porque foi pelas costas. Eu não me lembro bem da pessoa que atirou em mim. Eu não tenho muitas lembranças, mas eu me lembro que depois, quando eu tinha desmaiado, quando eu despertei, que eu tentava levantar com um monte de gente ao meu redor, eu tentava me levantar e não conseguia. E eu passei a mão na barriga e vi o sangue. Aí eu entendi que eu tinha sido baleado. Porque ao contrário dos filmes, na hora que a gente é baleado, a gente não sente, porque é quente, a bala passa e você não sente nada. Depois é que vem a dor. Então na hora eu nem percebi que eu estava baleado. Dias antes, eu conversava com um rapaz que tinha sido traficante, um rapaz que era usuário de drogas, que era alcoólatra, que era muito briguento, que tinha diversas passagens por briga, enfim, agressões físicas. E ele tinha se convertido numa igreja não católica. E aí, já sabe, aí a gente ficava horas e horas conversando.
E naquele debate eu defendi a igreja católica, ele defendia a igreja dele, isso antes de eu ser baleado. E aí no final da conversa ele disse assim para mim: olha, quer saber de uma coisa? Na hora da dificuldade, na hora que a gente está doente, na hora que acontece alguma coisa ruim com a gente não olha para a placa da igreja e diz: Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Universal. Na hora da dor a gente clama pelo nome de Jesus. E eu falei: sabe que você tem razão? Na hora da dor realmente a gente clama por Deus e Deus atende. Irmãos, quando eu caí voltando lá, quando eu despertei daquela escuridão, que eu olhei aquele monte de gente à minha volta, eu tentava levantar e não conseguia, passei a mão na barriga e vi o sangue, entendi que estava baleado. Não adivinha que adivinhar é pecado, mas imagine o nome que eu clamei: Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Universal. Não, eu disse: meu Jesus sacramentado, meu Jesus sacramentado. E era uma festa de rua, um monte de gente ao meu redor, e eles devem ter ido embora dizendo: nossa, aquele cavalo manco levou um tiro. E ainda ficou lá dizendo: meu Jesus sacramentado. Detalhe, era um domingo, entre 5h30 e 6 horas da tarde, e a missa era às 19 horas na Paróquia da Ressurreição, que eu não me arrumei para ir na missa, para ir na festa de rua. Não que Deus me castigou, mas que às vezes nossas escolhas nos levam para resultados desagradáveis. Mas lá, lembrando daquela conversa que eu tive com aquele rapaz, eu disse: meu Jesus sacramentado. Eu clamei por esse Jesus que parece pão. Eu clamei por aquele Jesus que ia ser visto e adorado no altar na Paróquia da Ressurreição, lá na Ceilândia Norte. Enquanto eu estava derramando sangue, Jesus estava sendo transformado. O pão estava sendo transformado em Jesus para quem foi para a igreja. Então, é clamar pelo nome de Jesus. E isso vem ao encontro da leitura do Evangelho de hoje, que diz: Jesus se interessou, Jesus curioso. Quem dizem aí os homens que eu sou? Se Jesus perguntar para você: quem os seus vizinhos lá, os seus colegas de trabalho, quem o pessoal aí da rua, o pessoal que você convive, estão dizendo que sou eu? Quem é Jesus para os seus conhecidos, para os seus familiares, para os seus amigos? Quem é Jesus para os seus sócios, para as pessoas que você convive lá? Quem é Jesus para eles? Jesus poderia te perguntar isso: quem eles estão dizendo aí que eu sou? E depois Jesus olha para você e pergunta: e você? Quem você diz que eu sou? E as pessoas por aí, gente, pegando um pouco dessa parte de Pedro, quando Pedro não quis que Jesus sofresse, que ele fosse rejeitado, que ele padecesse, que ele morresse e ressuscitasse, Pedro ficou repreendendo ele, e ele diz: afasta de mim, Satanás. Está no Evangelho de hoje. Essa parte é muito importante para você perceber que até mesmo Pedro, o príncipe dos apóstolos, passou por um momento de tentação, de influência, de contrariar o que Deus queria. Quanto mais você, quanto mais seu marido, sua esposa, quanto mais os seus filhos. E esse é o motivo de você sempre vir à igreja e sempre clamar a Jesus sacramentado, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a ser influenciados pelo maligno. E aí vem, quem é Jesus então? Nós temos hoje no mundo, no mínimo 3 influências que atrapalham a gente enxergar quem é Jesus. Primeiro, existe um grupo de estudiosos, pesquisadores, que diz que Jesus é um homem muito importante, que Jesus é um homem muito sábio,
que Jesus é uma pessoa que marcou a história da humanidade, que Jesus, inclusive, é um filósofo muito bom, que Jesus é um humanista de primeira, homem. E diz assim que Jesus é tão importante quanto outros líderes religiosos anteriores e posteriores a Jesus. Só que isso é quase verdade, porque isso nega a divindade de Jesus. Veja a armadilha: diz que ele é importante, diz que ele é sábio, diz que ele é marcante, mas não diz quem ele é. Isso relativiza a pessoa de Jesus, porque poderia dizer assim: ah, então tá bom, Jesus é tão importante quanto Maomé, Jesus é tão importante quanto Siddhartha Gautama, o Buda, Jesus é tão importante quanto Allan Kardec, Jesus é tão importante quanto Chico Xavier. Não, Jesus, nenhum desses homens é tão importante quanto Jesus. Nenhum desses homens, porque Jesus não é só homem, Jesus é Deus. O Evangelho de hoje diz assim, que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Então não podemos comparar homens sábios, homens marcantes da história, homens de boa filosofia, homens humanistas. Nós não poderemos dizer que eles são igual a Jesus, porque não são. E não podemos dizer que Jesus é igual a eles. Então, a primeira coisa que está embaçando nossa visão para não ver quem é Jesus é o relativismo. A outra ideia muito perigosa, gente, é a de negar Deus, negar realmente a divindade de Jesus. Tem gente usando a própria Bíblia para provar que Jesus não é Deus, que Jesus é só um homem. E negar que Jesus é Deus é uma ideia diabólica, não é divina. Por isso que quando pergunta hoje quem é Jesus, você não pode tê-lo como um homem importante, mas como Deus. Você não pode tê-lo somente como um homem, porque ele é o Messias, o Filho de Deus, diz o Evangelho. E a outra é que diz que Jesus é um perdido, que Jesus falou bonito, mas morreu. E vocês veem que na palavra de hoje diz assim, que Jesus devia ser rejeitado, beleza, que Jesus devia ser maltratado, beleza, que Jesus deveria morrer, beleza, mas o Evangelho parou em morrer? O Evangelho disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então dizer que Jesus é um fracassado é não conhecer Jesus. E por isso eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Porque muitos por aí esqueceram quem é Jesus. E você ainda se lembra quem é Jesus? O Frei Gilson compôs uma canção dizendo assim: tu és o centro da minha vida. E eu fiquei pensando, né? Porque a gente faz muitas comparações, inclusive as metáforas são lindas para a gente entender. Quando a pessoa está apaixonada, ela escreve a cartinha para... Antigamente que tinha carta, né, gente? Agora é o WhatsApp, né? No meu tempo lá a gente escrevia aquela cartinha: você é o ar que eu respiro. Ou seja, se tirar o meu ar eu morro, se tirar o amor da minha vida eu vou morrer. Então, no tempo do romantismo a gente escrevia essas metáforas. E o Frei Gilson fez uma metáfora muito linda quando ele diz assim, que tu és, Jesus, o centro da minha vida. Ora, mas o que quer dizer centro? Gente, se for olhar a biologia, o centro da célula, aliás, o nosso corpo é composto por órgãos, membros. Esses membros são compostos por tecido, o tecido é composto por célula,
E dentro da célula, que só se vê com o microscópio, tem um negocinho chamado núcleo. E o núcleo é o centro da célula. Ou seja, o núcleo é o principal. É a partir do centro que o resto do corpo é irradiado. Então, veja só. A prefeitura, gente, fica nas beiradas da cidade ou fica no centro da cidade? Só Rondônia, que é a capital, é na beirada, né? Tá. Mas tem um motivo histórico para isso. Gente, é do centro que sai irradiando os benefícios para o restante do corpo. Por que a gente fala que o coração é o centro do corpo? Porque é do coração que o sangue é bombeado para todos os órgãos. Então, quando o Frei Gilson diz que Jesus é o centro da minha vida, e você canta isso para Jesus, você está dizendo: Jesus, tu és o principal. É a partir do Senhor que a minha vida toda é alcançada pela misericórdia, pelo amor. É a partir do Senhor Jesus que as coisas que eu faço, que a minha família é abençoada por Deus. Porque o Senhor é o centro. E é a partir, lembra irmão, lembra irmã, é a partir do centro que o resto do corpo recebe as graças de Deus. Então, se hoje você quiser dizer para Jesus, respondendo a essa pergunta, que Ele é o centro da sua vida, você está dizendo que Ele é o principal, que é a partir dele que a sua vida funciona, que é a partir de Jesus que a sua família dá certo. Então, quem é Jesus? E só para concluirmos sobre quem é Jesus, nessa reflexão do Evangelho, eu quero lembrar da primeira leitura que fala de uma aliança feita com Noé. E nesta aliança feita com Noé, vamos lembrar assim, gente, todas as alianças que foram feitas, alguém sempre morreu. Olha, nessa aliança, no tempo do dilúvio, quem morreu? As pessoas boas ou as pessoas malvadas? Os santos ou os pecadores? Quem morreu no dilúvio? Os santos ou os pecadores? Os pecadores. Deus viu que a humanidade estava má e que os pensamentos dos seus corações eram maus. Ou seja, no centro do ser humano tinha maldade. E aí Deus resolveu recomeçar a humanidade por meio de uma família, por meio de um homem que achou graça diante de Deus. Aí chegamos na primeira leitura. Então Deus extinguiu os malvados, os pecadores, e por uma pessoa que achou graça diante de Deus e sua família, Deus recomeçou a humanidade. E aí ele diz assim: e Deus abençoou Noé e seus filhos. E no finalzinho fala: e fez aliança. E a aliança, o sinal dessa aliança é um arco. Então vamos ver, nessa aliança com Noé, para ter a aliança com Noé, os pecadores, os malvados morreram. E o bonzinho ficou vivo. Quando chegou no tempo de Jesus, na nova e eterna aliança, quem morreu? Os pecadores ou o santo? Mas quem morre, quem merece morrer não são os pecadores. Quem merecia morrer não eram os homens cujo centro da vida, o coração, estava cheio de maldade. É por isso que É por isso que quando Jesus disse que deveria morrer, sofrer, Pedro falou: não, Jesus, o Senhor não pode morrer não, o Senhor é bom demais. O Senhor é gente boa, o Senhor só faz o bem. Suas palavras são boas, seus pensamentos são bons, seus sentimentos são puros. Como pode o Senhor morrer, Jesus? Se eu morresse, se Judas morresse, se todo mundo morresse, tudo bem, igual no tempo de Noé. Mas o Senhor não pode morrer, Jesus, porque o Senhor é bom. É difícil para Pedro entender como que pode o bom morrer e os maus ficarem vivos. Gente, Jesus é a nova aliança, a eterna aliança do amor de Deus conosco,
porque nós merecíamos morrer, mas ao invés de nós morrermos, Jesus morreu. É difícil de compreender como pode o bom morrer no lugar do mal. Se no tempo de Noé foram os maus que morreram, como que agora o bom morre? É somente por uma coisa: Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. E por isso Deus deu a vida do seu filho. Por isso seu filho se entregou por amor a você e sua família. E agora entra a parte, concluindo, para a nossa oração do cerco de Jericó. Viu o valor que você tem? Ao invés de você ter morrido, Jesus morreu. Veja o quanto você é amado, amada, o quanto você é querido, o quanto Deus te dá valor. Tem alguém que não gosta disso, tem alguém que não concorda com isso. E por isso esse alguém se levanta colocando barreiras na sua felicidade, colocando barreiras na sua família, colocando problemas na sua casa, colocando farofa no seu casamento, colocando pimenta no seu feijão, colocando mosca na sua sopa, para que você seja infeliz, para que você se revolte contra Deus, para que você duvide que Jesus é Deus, para que você viva uma vida sem graça. Porque esse alguém não suporta que você, cavalo manco, que tinha tudo para dar errado e ir para o inferno, mas Jesus morreu na cruz para que você, mancando, chegue no céu, porque Ele te ama, e o diabo não suporta isso. E por isso que Jesus disse: sai daqui, Satanás, porque todo aquele que se levanta colocando empecilhos, barreiras contra a bênção dos filhos de Deus, é da parte de Satanás. E é por isso que tem tantos ensinos por aí, negando Jesus, ensinando outras coisas que contrariam o amor de Deus, retirando as pessoas da presença do Senhor, retirando a fé das pessoas, para que as pessoas não vá para o céu. Certamente, essas ideias, esses ensinos são diabólicos, porque negam a aliança. E é por isso que nós devemos orar pelas nossas famílias, porque você querendo ou não, existe um ser espiritual, fonte do mal, que quer a perdição da sua família. Esse é o motivo de participarmos do cerco de Jericó. O Astromar nos disse 3 palavras quinta-feira passada, quando ele disse para você pedir no cerco de Jericó com fé, com sabedoria e com humildade. E eu quero acrescentar 3 palavras hoje. Deus é, Deus pode, Deus realiza. Deus é, Deus pode, Deus realiza. Passe a semana lembrando dos problemas e dizendo: Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus pode derrubar essa barreira, Deus pode resolver esse problema, Deus pode mudar essa história, Deus pode, e Deus faz o impossível, Deus faz maravilhas. Então lembre-se durante a semana: Deus é, Deus pode, Deus faz. E eu gostaria agora que você abaixasse sua cabeça um instante, fechasse seus olhos. Imagine Jesus realmente diante de você agora. E Jesus até dizendo para você que Ele já sabe o que os seus vizinhos, os seus amigos, seus conhecidos pensam dele. E Jesus agora pergunta para você: e você? Quem diz que eu sou? E eu gostaria de sugerir a você que dissesse que Ele é o centro da sua vida, que Ele é o mais importante,
na sua vida. Que Ele é o Cordeiro imolado pela sua salvação. Que você dissesse a Jesus que Ele é a prova do amor do Pai por você. Que Ele é o teu Deus. Que Ele é o Senhor da sua casa. Que Ele é o Senhor da sua família. Vai dizendo para Jesus com suas palavras: sim, Jesus, Tu és o centro, Tu és o principal, Tu és o Deus da minha casa, Tu és o Deus da minha família, Tu és o grande amor que nós buscamos, Tu és o nosso tesouro, Tu és a nossa pérola, Tu és, Jesus, o sentido da nossa vida, Tu és a luz que ilumina nossa família, Tu és, Jesus, o nosso socorro na hora da dor, Tu és, Jesus, o nosso amparo nas dificuldades, Tu és, Jesus querido, a nossa esperança, Tu és a única esperança, Tu és, Jesus, o nosso porto seguro, Tu és, Jesus, o nosso refrigério, Senhor. Tu és, meu Deus, Tu és, Jesus, aquele que me capacita, que me prepara, Tu és aquele que me fortalece. Tu és, Senhor Jesus, o centro da minha vida.